Olá, Pontos e Vistas, episódio número 51. Quem diria, ultrapassamos a marca de 50 episódios, um podcast de iniciativa da OAB São Paulo que pretende, é claro, discutir os assuntos do judiciário e também da cidadania, que são as funções precípuas da nossa entidade. Razão pela qual direito urbanístico não poderia ficar de fora. O que significa encaixar nossa vida no dia a dia, na mobilidade, na moradia? E para falar sobre tudo isso, nós convidamos a advogada Marcela Martins Montadon, especialista em direito urbanístico, para justamente debatermos a importância do planejamento urbano e suas implicações jurídicas também. Exato. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer tê-la aqui. Prazer, Sergei. Obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar de direito urbanístico. A gente sempre fala dos desafios e da oportunidade na organização das cidades. O que a OAB tem a ver com isso? A OAB tem tudo a ver com isso e eu acho que a gente ter hoje na OAB uma comissão de direito urbanístico já diz muito. Da qual você faz parte. Da qual eu faço parte, sou ali coordenadora do núcleo de imobiliário, a presidente é a Mariana Chiesa. Então, nós estamos ali fazendo um trabalho de disseminar a área. Então, é uma comissão estadual, né? As cidades têm realidades diferentes. Alguns jovens formados em direito nunca ouviram falar em direito urbanístico, é uma área nova no direito também, como área autônoma, né? Todo mundo estuda dentro do direito administrativo, até um pouco quando estuda direito imobiliário, mas não com tanta profundidade. Então, eu penso que a OAB tem uma função de disseminar conhecimento na área e também engajar aí os jovens advogados a atuarem nessa área. Você falou que as pessoas têm pouca familiaridade com o termo. O que é o direito urbanístico? Ele mistura o imobiliário também? Porque a gente sempre pensa em urbano, pensa em casa, em moradia, mas envolve a mobilidade também? Também. O direito urbanístico, ele nasce lá depois um pouquinho da década de 40, depois do processo de industrialização, com o crescimento das cidades, né? Com a ida das pessoas para os centros urbanos, a gente teve um incremento de 30% para mais de 80% de pessoas morando nas cidades depois da década de 40 até os anos 2000 e pouco, quando foi feita essa pesquisa. Então, as cidades cresceram de forma desordenada. O direito urbanístico ele vem para, junto com o planejamento urbano, que é função dos urbanistas, então é sempre importante falar que é uma área multidisciplinar, nós andamos de mãos dadas com os arquitetos urbanistas, eles moldam a cidade, pensam no que é melhor e o direito instrumentaliza regras de uso e ocupação do solo e também acaba regulando a produção imobiliária privada, aonde se pode construir, aonde se espera que tenha um maior adensamento construtivo e populacional, tudo para colocar em prática o que foi planejado pelo urbanista. Essa engenharia toda, ainda mais se tratando de uma cidade tão cosmopolita como é São Paulo, né? Eu lembro quando a gente estudava, eu até anotei aqui, eu guardei um termo, chama cornubação. Posso estar errado, que é quando você tem duas cidades que se unem, tipo São Paulo e São Caetano, sim. Que elas acabam não se diferenciando mais, a não ser por uma plaquinha ali, bem-vindo a São Caetano, tal, mistura tudo. Vamos falar da cidade de São Paulo. Você acha que hoje nós temos uma coordenação, não a parte política e nem de gestão atual, não é isso, mas a gente consegue conciliar a parte política, esses institutos que tem o dever de regulamentar, os imóveis tombados. Tem muita invasão, né, de casa também. Sem levar para o lado ideológico, claro. A gente consegue organizar isso minimamente? É difícil, mas eu diria que São Paulo tem uma lei muito pioneira na aplicação de muitos instrumentos urbanísticos. Então, a gente tem em São Paulo, especialmente depois de 2014, quando foi feito o plano diretor, novo plano diretor, ele acabou colocando em prática muitos instrumentos de uso e ocupação do solo que acabam tentando adequar todas essas questões.
É claro, Sergei, que a cidade é um ambiente de disputas. Nós temos vários atores interessados em cada um em um ponto da cidade. É claro que existem brigas aí entre o mercado imobiliário e as associações de moradores que querem menos densidade, menos ocupação, o mercado imobiliário quer construir mais. Então, é um ambiente de disputa, é natural que seja, mas a lei, ela vem, o plano diretor e a lei de zoneamento, que é a lei de uso e ocupação do solo, vem para tentar mitigar toda essa problemática. Então, colocando em prática alguns instrumentos, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir. A gente tem aqui em São Paulo e em outras cidades também do Brasil a aplicação desse instrumento para cobrar do empreendedor um valor referente a um potencial construtivo adicional que ele vai acrescer ao seu terreno, ou seja, permitindo com que ele construa até um limite. Esse limite ele tem que respeitar porque está na lei, mas para ele chegar ele tem que pagar. Esse valor vai para um fundo municipal, e é devolvido para a cidade em melhorias urbanas, em infraestrutura, em habitação de interesse social. Então, é um mecanismo que acaba tentando solucionar esses problemas. Um outro mecanismo, as zonas especiais de interesse social. A gente tem hoje esse instrumento, que é o zoneamento, que nada mais é do que dividir a cidade em regiões, em zonas, e dizer o que pode ou não ser feito em cada local. Para isso, aqui em São Paulo, a gente tem a Zona Especial de Interesse Social, que ela é gravada na cidade como um todo. E o que ela representa aqui? Caso alguém resolva construir naquele local, ele tem que destinar um mínimo, um percentual para a habitação de interesse social. Ou seja, para quem mais precisa, para pessoas vulneráveis. Mas como é que se dá isso na prática? Eu estou fazendo um prédio no Tatuapé. Isso. Já tem bastante prédio, mas eu entendo que tem que ter. O poder público também tem que pensar, é moradia, não podemos impedir. Exato. Ah, mas aqui não vai nem caber mais carro. É difícil essa engenharia. E como é que ele compensa no social, que você falou? É muito difícil. Ele vai ter que construir outro lugar também? Ele tem que construir, no caso das ZEIs, que são as zonas especiais de interesse social, no próprio empreendimento. Então, ele só pode construir ali um empreendimento que tem unidades residenciais para qualquer faixa de renda e unidades residenciais para baixa renda. Mas isso já não é contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que tem muitas construtoras sob essa égide? Sim. É que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa federal que concede alguns incentivos, né, de financiamento para essas incorporadoras. Algumas incorporadoras elas podem aderir ao programa Minha Casa Minha Vida para fazer empreendimento social em qualquer área da cidade. Certo. Mas esse instrumento que eu estou falando, ele é municipal e ele é obrigatório. Então, em algumas áreas da cidade, a prefeitura fez um mapeamento, não sei se da melhor forma ou não, mas existe um mapeamento de quais lotes existe essa limitação administrativa. Entendi. Então, não gera nem direito a qualquer tipo de indenização, nada disso. Quando eu for construir nesse lugar, eu sou obrigado a fazer habitação de interesse social e posso me beneficiar dos programas sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para fazer o financiamento. Então, tem uma sinergia entre esses programas. Eu fico imaginando a dificuldade. A gente tem diversos instrumentos, tem a parte da lei, tem o plano diretor. Sim. É uma coisa importante, que aliás eu sempre falo, né? As pessoas não discutem muito plano diretor. É igual reunião de condomínio. Ninguém vai, mas todo mundo reclama. Todo mundo reclama. E o que tiver na reunião de condomínio depois, nem no Supremo você muda. É verdade. Né? Tem gente que acha que muda, sim. Mas, enfim, essa estrutura, estruturar tudo isso, de alguma forma, contribui para tirar essa coisa desordenada que tem na construção da cidade. Porque todo mundo fala, não, mas a pessoa mora muito longe de onde trabalha. A gente tem que começar por onde? Pelo centro? Claro, eu acho que tem inúmeras ferramentas que a gente pode pensar, né, do ponto de vista da mobilidade. Voltando um pouquinho, quando você deu o exemplo da reunião de condomínio, é um ótimo exemplo. Por quê?
O plano diretor, que é essa lei, que é a lei mestra, que dá as diretrizes e objetivos, né, do ordenamento territorial, primeiro, ele tem que ser revisto a cada 10 anos, então ele tem que acompanhar Então teve uma revisão agora, cidades. em 24. Teve uma revisão, e teremos, né, uma nova revisão daqui a 10 anos. Então, a gente tem que ter uma lei dinâmica que acompanhe a dinâmica da cidade. A cidade não é um ente estático, ela muda a todo momento. E também nós temos que ter, isso está no Estatuto da Cidade, uma ampla participação popular na linha do condomínio, da reunião de condomínio. Por quê? Como eu disse, a cidade ela é um ambiente de disputas. Então, cabe a cada um de nós acompanhar essas audiências públicas e muitas entidades se organizam para acompanhar. Essas audiências públicas de leis, tanto o plano diretor quanto as leis de uso e ocupação do solo, elas são super frequentadas por pessoas que vão lá, cada uma defender com seus interesses e defender o que eu acredito. Então, é super e é aberto importante. Ao público, né? Aberto ao público e existe uma obrigatoriedade de um número mínimo de audiências públicas. Então, é uma elaboração de uma forma democrática a lei de uso e ocupação do solo, porque ela vai regrar a vida ordenar a vida de todos nós. Mas sempre tem alguém, né, que fala, não foi feito o debate com a sociedade. Sempre tem isso. Nunca quando você é contra, fala que não teve o debate. E quando você é a favor, você fala, não, a gente fez a exaustão, vocês que não foram. É verdade. Não é isso? É verdade, sempre tem. Isso é cidadania, né? É normal, acho que é do jogo. E eu acho que também tem algumas pessoas que às vezes não se conformam, né, com o resultado do que foi ali decidido. E, enfim, às vezes por não se conformar, tenta dizer que não teve uma participação adequada. Mas, enfim, é do jogo político. Mas falando de mobilidade, que eu acho que é um tema central quando a gente pensa em São Paulo, né? Esse ambiente caótico, a gente tem algumas ferramentas que são interessantes. Por exemplo, o Plano Diretor de 2014, ele direciona o adensamento construtivo e populacional para as áreas próximas aos eixos de transporte público. Então, a lei ela induz o desenvolvimento imobiliário para onde existe infraestrutura de transporte, esperando que aquelas pessoas vão utilizar do transporte público. Nesses empreendimentos também não há um desincentivo a ter vagas de garagem. Então, esse desincentivo acaba fazendo parte da política pública de mobilidade, para que aquelas pessoas usem o transporte público. Existem também, para essas áreas específicas da cidade, alguns incentivos para requalificação do espaço público e privado e na sua conexão. Por exemplo, esses empreendimentos hoje eles precisam ter uma calçada larga para melhorar também, né, o trajeto do pedestre. Não tem como a gente falar de mobilidade sem falar do pedestre. Existe também a previsão de ter fachadas ativas nesses empreendimentos, que nada mais é do que usos não residenciais no térreo. Não residenciais que tenham permeabilidade visual, ou seja, o pedestre caminha pela calçada e interage com o espaço privado. Ele não anda por uma calçada onde tem um empreendimento murado. Saiu uma matéria, acho que recentemente, no jornal Estado de São Paulo, dando conta que diminuiu um pouco a procura dessas sobrelojas. E tem um porquê, hein? Isso, e esse é um tema que está em debate. Sobreloja que fala? Aquela, é a fachada o prédio ativa que você tem embaixo, sei lá, um Isso. empreendimento e além da parte de moradia ou de comércio, né? Exato, isso veio, né? Então, essa pesquisa ela foi feita pela Associação Comercial de São Paulo, uma pesquisa recente, super interessante, que fez um diagnóstico, primeiro, né, em alguns eixos, então ela fez um recorte de alguns eixos, não foi em todos os eixos da cidade, em como esses prédios que aderiram à fachada ativa, que através da lei de 2014 e 2016 é incentivada, ou seja, se eu faço fachada ativa eu ganho área para construir, então por isso que hoje tem muito, né, depois de 2014 aumentou drasticamente, consideravelmente o número de empreendimentos com uso não residencial no térreo, por conta desse incentivo. Essa pesquisa constatou que existe uma grande vacância dessas fachadas ativas. Então, os incorporadores fizeram... Eles fazem
a fachada ativa. Fachada e depois aí não vende. Ou e aí não aluga. Então, em alguns lugares, o índice de vacância chega a 80%. Então, a percepção talvez tenha sido errada. Aí é importante esse diagnóstico para a gente entender o problema. A gente tem feito debates sobre esse assunto, né, com alguns especialistas para entender quais são os motivos. Essa pesquisa não trouxe os motivos. Ela fez algumas entrevistas. Algumas pessoas falaram, vou te dar um exemplo. O incorporador, ele fez o espaço ali da fachada ativa. Será que ele se preocupou com o uso futuro que teria ali? Ou ele fez algo genérico? Para ter um incentivo. Para ter um incentivo. Fez algo sem pensar, por exemplo, um restaurante, ele precisa de uma infraestrutura que tenha para o sistema de exaustão. Não cai o teto como caiu agora esses dias. Pois é, eu vi isso, horrível. Então, a gente até que ponto a arquitetura desses espaços foi pensada especificamente para um uso específico. Entendi. E algumas convenções de condomínio acabam impedindo alguns usos. Então, é comum você verificar a convenção de condomínio dizendo que ali no térreo não terão certos usos. Por exemplo, até agências bancárias. Que beleza. Você constrói, mas olha, aqui só pode funcionar... Aí fica complicado. Sim, Marcela, a gente precisa fazer uma pequena interrupção no nosso planejamento urbano, para fazer um intervalo, e a gente já volta com Marcela Martins Montadon, especialista em direito urbanístico aqui na OAB de São Paulo. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto. E estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e então caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que hoje traz o assunto de direito urbanístico. Como é que a gente convive com a cidade? E um dos temas levantados, ou que sempre aparece, é o patrimônio histórico. Tem gente que acha que se preserva muito, se preserva pouco.
Você tem estruturas, inclusive políticas, para regulamentar isso. Acho que aqui na cidade de São Paulo é o Condefat? Compresp. Condefat é do Estado. Estadual, isso. E esse pessoal tem que dar um parecer para poder fazer alguma coisa ou não fazer. Isso caminha de maneira satisfatória com o desenvolvimento urbano? Nós estamos preservando também do jeito que devemos preservar? Esse é um debate muito interessante. Porque, na minha leitura, eu acredito que a gente tenha que ter um alinhamento entre preservação do patrimônio, né, e desenvolvimento urbano. Então, uma coisa não deveria superar a outra, né? Quando a gente pensa no tombamento, a gente pensa em um imóvel que tem algum valor histórico que deva ser preservado em razão da sua memória, o que é muito importante, não se nega. Mas, ao mesmo tempo, quando se define um perímetro de área envoltória que acabe impedindo o desenvolvimento imobiliário em locais onde a legislação urbanística ali pretende que se tenha um adensamento construtivo, me parece um pouco incoerente. Mas é uma briga eterna. Eu acredito que, quando a gente pensa em preservação do patrimônio, a gente também tem que pensar no ônus que os proprietários de imóveis tombados suportam, né? Não é fácil ser proprietário de um imóvel tombado hoje em dia, porque qualquer, como você mesmo disse, intervenção depende da anuência do órgão de preservação, o que às vezes é demorado, é burocrático, é custoso. Então, por exemplo, existe uma ferramenta aqui no município de São Paulo que ela está sendo muito utilizada depois de 2014, que é a transferência do direito de construir, que é um instrumento que permite ao proprietário do imóvel tombado utilizar transferir o potencial construtivo não utilizado em seu imóvel em razão do tombamento a outro imóvel que possa se utilizar. Esse outro imóvel geralmente é um futuro empreendimento de uma incorporadora. Então, isso gera recursos para esse proprietário desse imóvel tombado. Ele vende o potencial construtivo para a incorporadora e ele aplica esses recursos na preservação daquele imóvel. Então, isso nada mais é do que uma ferramenta de incentivo, né? Até para combater a ociosidade, a gente tem que pensar que, quando a gente olha para o centro de São Paulo, por exemplo, a gente tem um número de imóveis tombados enorme. Então, na sua opinião, tem a mais do que deveria ter? Eu acredito que a gente tem uma resolução de tombamento específica, que é a 2202, salvo engano. São requisitos objetivos. Que, pelo contrário, ela é tão subjetiva na minha leitura que dá margem a interpretações diversas, a depender de quem está sentado na cadeira ali da preservação do patrimônio, gera uma insegurança jurídica que não é bom, né, para o mercado, e acaba gerando entraves e até falta de vontade do empreendedor em empreender no centro. Hoje, quem quer empreender no centro tem inúmeros desafios a serem superados. Então, você tem o desafio da segurança, o desafio de mobilidade, etc. E, além disso, você ainda tem o desafio do tombamento, do patrimônio histórico. Então, eu acho que uma forma da gente tentar equalizar isso é, primeiro, as resoluções de tombamento serem cada vez mais claras para que as regras estejam na mesa, no zero do jogo, e não gerem insegurança jurídica. E também um outro ponto super interessante daqui de São Paulo é a lei do retrofit, que nada mais é lei municipal do que uma lei municipal que incentiva o retrofit, que é a requalificação de imóveis no centro da cidade, muitos deles tombados, e prevê ali uma desburocratização no licenciamento, prevê medidas. Eu vou te dar um exemplo, Sergei. Eu tenho que atender todas as regras de acessibilidade em um imóvel quando eu vou reformá-lo e trocar o uso dele. Você imagina um prédio tombado no centro, antigo, construído na década de 30, e eu ter que adequá-lo às regras atuais de acessibilidade. É muito desafiador. Então, a lei do retrofit ela acaba flexibilizando de forma a que o proprietário consiga atender da melhor forma e dar a adequada destinação àquele imóvel, né? Bom, a OAB está no centro, a gente fala muito do centro, a gente ouve muito revitalização, reconstrução, que o centro melhorou, tem gente que fala que não.
Na sua avaliação, o centro está melhorando? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa lei específica do retrofit ela está atraindo investimentos para o centro. Eu acredito que essa lei ela acaba trazendo incentivos aos usos residenciais no centro, ou seja, trazer o pessoal para morar aqui. Ao mesmo tempo que você traz pessoas para morar aqui, você traz serviços para cá também, né? Já tem, mas você traz ainda mais serviços que fiquem abertos depois das 6 da tarde, como bares e restaurantes. Então, esse movimento de trazer uma vida para o centro, ele tem acontecido. Eu vejo na prática, eu frequento aqui o centro, então vejo isso. E a segurança melhorou? A segurança eu percebo que precisa melhorar muito. É um problema aí que eu acho que envolve muitas questões inclusive sociais, de saúde pública, né? São tantas questões. Sei que não é algo tão simples e tão focado apenas em segurança pública. Mas eu acredito que quando a gente traz vida para esse espaço, com pessoas morando aqui, bares, automaticamente você muda o panorama até mesmo da segurança. E da sensação de segurança. É isso. Quando você anda numa calçada onde tem um bar, né, um restaurante gostoso no térreo, com umas mesas na calçada, e você passa por esse lugar à noite, você se sente mais segura do que num local totalmente inóspito, sem qualquer uso. Por isso que o estímulo ao uso é tão importante. Esse estímulo de construção, de modo geral, seja ele para residência ou para comércio, encontra algum óbice burocrático que atrapalha? Muito burocrático. Eu acho que a gente teve na Prefeitura de São Paulo um avanço muito grande com a digitalização de todos os processos de licenciamento. Então, hoje, quando eu vou pedir a licença para a Prefeitura para eu construir, reformar, utilizar, hoje isso acontece de forma eletrônica, então tende a ser mais rápido e menos burocrático. No entanto, as leis de uso e ocupação do solo elas são muito esparsas, Sergei. Então você tem um emaranhado de legislação que acaba gerando até insegurança em quem analisa o projeto construtivo, quem está dentro da prefeitura. Então eu acredito que muito da burocracia vem desse emaranhado de legislação, algumas não tão claras quanto deveriam, e o que gera insegurança nos próprios técnicos. Isso passa pelo jurídico, passa por mudança de legislação, essa melhora, digamos assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando a gente pensa em melhorar as leis, a gente pensa também em bons decretos regulamentadores, né, que deixem mais claro a forma de aplicação da lei, aquele projeto. Talvez uma menor quantidade de leis, de decretos, resoluções e portarias, ou seja, ter uma integração também dessas normas de uso e ocupação do solo também é importante, e um diálogo maior dentro da prefeitura entre as pastas envolvidas. Quando eu vou aprovar um empreendimento imobiliário, eu dependo da Secretaria de Licenciamento, Urbanismo e Licenciamento, muitas vezes da Secretaria por exemplo, de cultura, se o imóvel estiver tombado, muitas vezes da CT, porque eu tenho um empreendimento que gera impacto no trânsito, então eu tenho que prever uma série de contrapartidas que a prefeitura nos exige. Então, a Secretaria do Verde, quando tem uma intervenção de natureza ambiental. Então, essas interfaces, é sempre importante ter uma maior conexão. Nessa interface, no que toca o verde, que tem de evolução? Está conciliando bem essa reestruturação? Como é que a gente tem que caminhar? Porque é outra demanda importante, né? Muito. Não adianta ficar, mas está impedindo o progresso, né? Não adianta ter esse discurso chapado. Não. Aliás, discurso chapado não serve para nada, né? Não. Para nada. Para nada. Literalmente. Nós vivemos um mundo hoje de uma grande insegurança mundial de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem certezas, né? É um negócio impressionante. Muitas certezas. Vamos com as nossas dúvidas aí, fala. Muitas certezas. Eu, pelo contrário... Controle de impermeabilização, como é que está tudo isso? Isso é algo que o direito urbanístico procura responder. Então, por exemplo, a gente tem aqui na cidade algumas zonas que são classificadas como de preservação ambiental, onde se existe uma previsão de baixa densidade, então eu não posso construir o que eu quero nessas zonas, eu tenho que construir bem menos, né?
e a gente tem índices de permeabilidade que tem que ser respeitados em todos os empreendimentos da cidade. Eu tenho que ter uma taxa de permeabilidade mínima, deixando uma área livre ali do terreno. A incorporadora tem que, fazendo um prédio, tem que deixar uma espécie de um piscinãozinho, uma piscininha. Às vezes, como é que funciona? Às vezes um reservatório, sim, existe a previsão de... Porque se chove, acabou, né? Exato. Não tem mais a terra. Existe a previsão de reservatório e existe a previsão de não ter construção, deixar uma área livre no terreno. Isso eu não sabia. Com gramado. Então, tudo isso ajuda na permeabilidade. E existe também na lei o que foi colocado, que é a cota ambiental. É muito interessante. Quando eu vou construir um empreendimento ou fazer uma reforma significativa, eu tenho que atender uma pontuação mínima de cota ambiental. A prefeitura a lei me dá um cardápio de opções, de soluções verdes para o meu empreendimento, de todos os tipos, desde de uma fachada verde até a plantação de árvores, até superfícies que sejam mais ou menos drenantes, e com isso eu vou atendendo uma pontuação, até eu chegar no mínimo que eu tenho que atender para poder aprovar aquele projeto. Então, é um avanço. E um outro avanço também da lei é a certificação ambiental. Então, também existem alguns incentivos que eu adoto na minha edificação, que são soluções aí sustentáveis, né, de várias formas, de energia e etc., que me dão descontos no pagamento da outorga onerosa do direito de construir. Então, ao invés de eu pagar um valor alto, eu tenho um Isso é interessante, né? Quanto mais você se aprofunda nas questões ambientais ou de mobilidade, você tem que ter um desconto maior. Você tem um desconto maior, então é um incentivo. Mas não para fazer a sobreloja que ninguém vai usar, né? É claro. Mas a sobreloja eu acredito Não, que seja... eu simplifiquei, tô brincando, claro. Tem sua importância. Tem a sua importância. Eu acho que é uma questão de... o diagnóstico é importante para fazer ajustes, né? Para entender o que precisa mudar. Mas a ideia, ela é muito importante quando a gente pensa em qualificação de espaço, né? E melhora da qualidade de vida das pessoas. Gestão não é fácil. Não é fácil. Tem que estar sempre tentando. Falando em tentar, você que é especialista nessa área, como é que o advogado ou a advogada que está começando, como é que ele vai por esse caminho? Ele foca mais no imobiliário? O que ele faz no dia a dia? Como é que funciona? E que conselho você dá para a pessoa que quer seguir esse caminho? Eu acho que é uma área promissora, é uma área nova no direito. Então, eu penso muito no direito urbanístico como eu via o direito ambiental há uns anos atrás, né? Que estava começando. Pioneiro, né? Tem um pioneirismo, tem algumas pessoas, alguns advogados que estão atuando há muito tempo aí, tentando disseminar, como, por exemplo, a professora Daniela Libório, que é coordenadora da ESA. Ela atua com direito urbanístico na área há muitos anos. Ela é militante do direito urbanístico. Então, graças a ela, hoje nós temos aí outros profissionais da área. Inclusive, o primeiro livro que eu li na minha vida de direito urbanístico foi da professora Daniela Libório. Uma grande referência. Uma grande referência. Então, eu acredito que a disseminação aí do direito urbanístico, que é uma área nova, ela passa por várias frentes. Primeiro, pela universidade. Então, acho que as universidades têm que prever o direito urbanístico, ainda que como disciplina optativa, mas poucas têm. Acho que hoje só a PUC e a São Francisco, salvo engano, pouquíssimas têm. Então, um recém-formado em direito nunca ouviu falar de direito urbanístico, de plano diretor, de coeficiente de aproveitamento, de outorga onerosa, de estatuto da cidade. Então, isso é algo que, pelo menos o básico, deveria ser colocado nas universidades e tem que ser incentivado cada vez mais. E, para quem quiser atuar, eu acho que existe um leque muito grande de oportunidades, porque existe a advocacia pública, existem os procuradores dos municípios, né, que atuam com direito urbanístico ali na prática, na formulação de legislação, na interpretação da legislação. É um trabalho super interessante, até atuação judicial, né, em matérias relacionadas ao direito urbanístico. Existe também um campo de atuação dentro da regularização fundiária, tem muitos advogados que trabalham com regularização fundiária. Existe essa linha que eu atuo, que é atuar com as empresas da área privada, do mercado imobiliário,
na melhor aplicação da legislação urbanística. Então, você atua tanto dando consultoria para essas empresas da melhor aplicação, como também em litígios, envolvendo entendimentos diversos, litígios administrativos e até judiciais. Então, há um campo aí enorme de atuação dentro dessa área tão pioneira. E aqui na OAB, quem quiser participar, conhecer um pouco mais a dinâmica da comissão e até se inteirar sobre tudo que você falou, como é que faz? Eu convido aqui todos a participarem da nossa Comissão de Direito Urbanístico, presidida pela Mariana Chiesa. No site da OAB, basta se inscrever ali na Comissão de Direito Urbanístico, participar conosco dos debates. Os debates acontecem mensalmente, a gente faz toda a última quinta-feira do mês, e sob diversas abordagens. Então, temos coordenadorias de ambiental, mobilidade, imobiliário, moradia, registros. Então, convido aqui, eu acho que é muito rico. A inscrição é gratuita. A inscrição é gratuita. Todos os eventos que a gente fez até agora foram gratuitos também. Muito bem. Doutora Marcela Martins Montadon, muito obrigado. Obrigada, Sergei. Obrigada Foi mesmo. ótimo sua entrevista. E agradeço a você que nos acompanhou até agora aqui no Pontos e Vistas, que sempre busca tratar dos assuntos da justiça e da cidadania. Como, fazendo um paralelo aqui, a gente sempre tenta, que tentar é o primeiro passo para conseguir. Até o próximo.